Os planos espírito primordiais 5, segunda parte. Os 4 primordialmente criados, já citados, são, antes de tudo, as colunas principais da construção da criação. E, a partir destas, segue então para baixo ou para maiores distâncias, conforme as explicações sobre a criação por mim já dadas. Pois esses 4 trazem em si todas as forças da criação reunidas, ao passo que todos os demais são auxiliares. Dou aí também primeiro somente a linha reta para baixo, que conduz aos espíritos humanos desenvolvidos, e deixo de lado todas as ramificações, nem as mencionando. Assim também Lohengrin, por exemplo, por não ser nenhum ponto de partida de uma irradiação que atue na criação, formando de modo incisivo. Mais tarde ainda voltarei a isso. Primeiro dou os pontos de apoio na construção da criação. Maria, em tudo isso, nem entra em cogitação. Da mesma forma, Irmingard. Vindas do alto, elas se encontram, sim, ancoradas nas criações, mas não estão firmemente ligadas a elas. Nisso jaz novamente uma grande diferença. Apesar das ancoragens, não estão ligadas a elas, mas sim inteiramente livres delas e de suas correntezas. As correntezas da criação podem, através dessas ancoragens, aproximar-se delas, de maneira a se tornarem claramente reconhecíveis, mas nunca conseguem penetrar nelas, pois para isso falta a necessária ligação. Maria e Irmingard atuam sem que possa ser exercida ação sobre elas. Atuam ajudando e soerguendo, fortificando, purificando, curando ou também repelindo, mas não se ligam em suas irradiações com a criação. Prestai bem atenção nisso. Maria veio sim como uma parte do amor de Deus, que é Jesus, e como uma parte de Emmanuel, para uma sagrada união. Ela nada tem a ver com a feminilidade como tal, mas se encontra como amor de Deus diante de toda a humanidade. A feminilidade da criação, como tal, relaciona-se somente a Irmingard, e esta veio para o supremo templo do Graal, na criação primordial, descendo do plano divino, e tomou posse de um invólucro espírito primordial que já estava preparado para ela, sem tomar em consideração o fato de que nela se ancorou, por um ato da vontade de Deus, uma centelha inenteal, a fim de que Emmanuel pudesse agir agora como trindade em toda a criação. A trindade de Emmanuel na criação é Parsifal, Maria, Irmingard. Isto é, justiça, amor e pureza. Emmanuel atua, portanto, na criação em última e santíssima realização, simultaneamente em Parsifal, Maria e Irmingard. Isso é um renovado ato de amor que Deus realizou para ajuda e maior proteção daquela humanidade que sobreviverá
ao juízo final, a fim de que a criação não tenha de sofrer então novamente dano pela fraqueza dos espíritos humanos. Portanto, não vos confundais com desnecessário pensar. Falo agora apenas da criação primordial emanada de Parsifal. A ela não pertence Maria nem Irmingard, porém elas atuam lá segundo suas espécies. Depois das 4 colunas constituídas pelos primordialmente criados, encontra-se um segundo círculo, um pouco mais afastado, digamos, pensando de modo terrenal, meio degrau mais afastado. Esse segundo arco ou plano é preenchido pela atuação das 3 primordialmente criadas femininas: Joana, Sela, Josefa. Mas não deveis imaginar que essas primordialmente criadas se encontram paradas simplesmente num arco, mas sim elas atuam conforme suas espécies singulares em grandes jardins ou planos, que surgem em redor delas e através delas, juntamente com muitos enteais auxiliadores e moradores da criação primordial, que vibram e agem na mesma espécie e em redor de cada um desses guias primordialmente criados, tanto femininos como masculinos. Dessa maneira, no séquito de cada um dos 4 primordialmente criados, encontra-se um grande número de cavaleiros, e no das primordialmente criadas femininas, um grande número de colaboradoras femininas. Mas não devemos deter-nos nisso por enquanto, senão o quadro que vos quero dar estender-se-á a distâncias imensas, não mais compreensíveis para vós. Quero hoje apenas mencionar superficialmente de que maneira a atuação das 3 primordialmente criadas femininas vibra penetrando na criação inteira por meio de sua irradiação. Cada uma tem uma atuação especial, e, no entanto, a atuação das 3 se engrena de tal maneira que pode parecer quase uma só. Mal se reconhece um limite aí. Puramente feminina é a atuação, da qual elas são as corporificações ideais. Primeiramente, Joana. Em palavras determinadas, não se pode expressar sua atuação, pois com isso se diminuiria logo a noção. Por isso quero dizer, em poucas palavras, que se refere ao lar. Tornar o lar aconchegante, atraente, harmonioso. Todavia, o lar em sentido amplo, e não apenas como uma pequena morada de seres humanos terrenos. Esta, aliás, também está incluída, pois a atuação manifesta-se tanto nas coisas grandes como nas pequenas. Sim, até mesmo nas coisas mínimas. Mas aqui se trata do fato em si, e não somente de uma pequena forma disso. Por exemplo, também a intuição de bem-aventurada ligação com o solo pátrio, que pode inflamar povos inteiros para o mais sincero entusiasmo quando um inimigo cobiçoso procura atacá-lo. Eu poderia citar milhares de coisas, porém, mesmo assim, jamais reconheceríeis a verdadeira grandeza que reside na atuação de Joana, e que ela procura incutir também em cada espírito humano,
como legado sagrado capaz de elevá-lo para as alturas e de conceder-lhe firme apoio. E tal legado é dado em primeira linha à feminilidade. Por isso repousa nela muitas vezes o destino de um povo inteiro. A atuação de Sela não é de natureza menos delicada. Ela planta cuidadosamente no espiritual o respeito silencioso perante o desenvolvimento da maternidade, com toda a intangibilidade e grandeza que reside nisso, da maneira mais sublime e com respeitoso temor, que em tal proximidade se evidencia por todos que ainda têm espírito puro. Josefa prepara a base para que os invólucros, isto é, os corpos, sejam respeitados como um bem confiado pela graça de Deus e tratados correspondentemente. Naturalmente, não só os corpos terrenos, mas sim todos os invólucros da criação, que são dados sempre em primeira linha para auxiliar o desenvolvimento do núcleo espiritual ou enteal, e que, como tais, também têm de ser considerados sempre com pureza. Também invólucros doentes contribuem para o desenvolvimento desse núcleo, que, em invólucro sadio, talvez não chegasse tão depressa ao despertar. A atuação de Josefa equivale à das outras e é igualmente importante nos caminhos de todas as peregrinações pela criação. Trata-se de condições básicas para um amadurecer normal desejado por Deus de todas as criaturas nas criações. Elas transpassam tudo, como que com fios delicadíssimos, e mostram-se em seus efeitos nas formas mais diversas, pois são móveis não pronunciados, repousando sem forma no espírito. Tudo isso impele e impulsiona, mas só pode ser compreendido direito e alcançar uma realização benéfica com a intuição. Se a capacidade da intuição estiver obstruída pelo domínio do raciocínio, consequentemente se abre também um abismo entre todos os servidores que atuam na criação primordial segundo a vontade de Deus, causando com isso forçosamente a perturbação das vibrações necessárias da criação. A atividade irradiante das três primordialmente criadas, Joana, Sela e Josefa, é um trabalho conjunto, grande, básico, entrelaçado e, contudo, separado. Continuemos agora, novamente, meio degrau adiante, o que naturalmente significa, na realidade, distâncias que para vós parecem inimagináveis. Lá encontramos novamente uma primordialmente criada, Vacita. Ela é a guardiã vigorosa da saída da parte mais elevada e mais pura da criação primordial, em cujo ápice, irradiando majestade e paz, ergue-se o maravilhoso Supremo Templo do Santo Graal. Com Vacita e seu ambiente, fecha-se a parte superior da criação primordial. Ela está no portal e indica para todo o espiritual que tem de prosseguir
devido à necessidade de seu próprio desenvolvimento, o caminho para fora, rumo à ponte, que é igual a um gigantesco arco-íris e que transpõe abismos profundos em direção àquelas regiões que necessitaram de um maior esfriamento e distanciamento da luz de Deus, a fim de poderem se tornar conscientes para uma existência própria, a fim de se formarem dentro delas e desabrocharem em floração perfeita. Lá se encontra Vacita indicando com a lança, enquanto seu olhar aguçado perpassa examinadoramente tudo o que não é capaz de permanecer na primeira parte da criação primordial, tendo então de passar por ela. Sua palavra indicadora dá força e escolta fiel a todos. Assim partem os que podem formar-se como criados, juntamente com aqueles que ainda ficam no último sedimento, e têm de seguir primeiro o caminho do desenvolvimento lento, a fim de poderem se tornar conscientes de sua existência. Partem para distâncias incomensuráveis, com a saudade da luz de Deus. Fazei ainda, finalizando, um breve resumo do que foi dito. O caminho das irradiações de Deus para a criação, e com isso naturalmente para todos os seres humanos, passa pelo quadrado dos 4 animais, conhecidos até agora por vós apenas de nome, e que se encontram nos degraus do trono. Os 4 primeiros primordialmente criados da criação trazem em si essas irradiações dos animais. Eles formam, portanto, para o circular da criação, o quadrado no espiritual primordial. O círculo da criação é, então, impulsionado e mantido em constante movimentação pela força da luz, que atua de modo vivo, proveniente do núcleo inenteal de Parsifal. Deixai este quadro básico firmemente ancorado em vós, para que eu, ampliando as descrições, possa juntar imagem com imagem, a fim de aumentar vosso saber, sem que vossa visão se confunda com isso. Conseguireis, se quiserdes.